Olá, olá, alunos, alunas, alunos do Isabel, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo, mais um material aí para vocês. Vamos dar oi aí, pessoal. Tem que falar, né? E aí, galera? Bom, aqui é Everton, o professor de Sociologia. Estamos junto e misturado. E aí, pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Amê. Vamos aí participar de mais um vídeo com vocês. E aí, gente, essa altura do campeonato eu espero que já me conheçam todos, mas se há ainda algum estudante que não me conhece, ou alguma pessoa que vai assistir esse encontro que não me conhece, eu sou o Lucas, professor de Física, e é isso, vamos embora aí nessa atividade aí. E eu sou o Fabrício, professor de Física, e a gente vai estar junto aí discutindo um pouquinho a atividade interdisciplinar do grupo, né, desse grupo aqui do terceiro bimestre. A gente produz, né, pessoal, uma atividade por bimestre, e nesse bimestre a gente quer falar um pouquinho, quer que vocês falem um pouquinho, que vocês pensem um pouquinho sobre projetos de vida. Já ouviu falar? Né? É uma coisa nova para você? Espero que não. Mas se for uma coisa nova para você, o que a gente está querendo, né, propor é que vocês pensem em como vocês se reconhecem, como vocês reconhecem o que está no seu entorno e como vocês projetam, percebem, né, a sua presença no mundo, né, daqui para frente. Então, o projeto de vida tem a ver com isso, tem a ver com entender como é que a gente quer estar, como é que a gente quer se colocar, como é que a gente, né, se entende e se percebe. A gente acha que essa é uma vivência super importante nesse período aí do ensino médio, cheio de, ainda mais um momento como esse, né, cheio de novidades, cheio de desafios, cheio de questões que estão sendo colocadas. E para isso a gente se valeu, né, se apropriou de uma ferramenta produzida por duas professoras, né, a professora Thaís e a professora Renata, e essa ferramenta chamada Carta Cool permite a gente identificar competências e talentos, olhar para si, né? Ajuda a gente a se perceber, e é a partir dessa percepção que a gente consegue se projetar no mundo. Então, a gente está propondo a vocês que tentem se perceber, se ver. Então, as respostas que vocês vão colocar nessa atividade, que vai chegar para vocês, elas valem muito mais para vocês do que para nós. A gente tem que receber em função do registro, mas ela é um exercício para que vocês possam se pensar e se colocar. E nesse sentido, a gente achou nada mais do que justo, né, Everton, Lucas, Amê, que nós quatro também façamos essa atividade. Então, esse vídeo de hoje tem esse objetivo. Eu, Lucas, Amê e Everton vamos responder aqui as questões dessa atividade, né, para que vocês percebam aí como é que a gente se vê, como é que a gente se percebe e um pouco de como é que a gente se projeta para esse mundo. É isso, galera? Então, vamos lá, vamos começar. O nosso combinado aqui é que a gente vai fazendo as perguntas, cada um vai respondendo, e aí a gente passa para a seguinte. Então, a primeira pergunta pede o seguinte, olha, escreva pelo menos 2 talentos ou habilidades que você julga possuir e que estão relacionados ao ambiente escolar ou ao ambiente profissional, ou ao trabalho, né? Então aí, quem quer começar? Eu acho que eu posso ser esse voluntário aí, né? Não vi carinhas nem de Everton, nem de Amir para poder começar, então vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco mais voltado para a prática docente, né? Porque é o cargo que eu estou ocupando na escola atualmente, apesar de pensar que a participação no espaço escolar é sempre maior do que isso, né? Mas eu sinto que, voltado para o trabalho, eu sou organizado, então eu acho que eu tenho uma qualidade de conseguir lidar com muitas tarefas, né, em relação à organização com uma boa prática, um bom tempo também. Eu acho que eu anoto bem as coisas, então acaba que tem os registros. Apesar de que essa prática ela deu uma desviada aí, né, durante esse ensino remoto, mas eu ainda acho que ela é relevante. E, em segundo lugar, eu diria que a formação, porque além de gostar muito de física e me interessar sobre os assuntos, os conceitos dessa disciplina, eu acho que ter participado de uma iniciação científica e de uma residência pedagógica me fizeram ter uma formação que me deixa numa condição boa de pesquisa e de poder aplicar um repertório pedagógico
mais ampliado para os estudantes. Então, eu acho que essas duas características, né, formação e organização, me auxiliam muito para desempenhar a tarefa que eu tenho que desempenhar agora. Apesar de perceber também que a falta de experiência acaba atrapalhando um pouquinho essas duas características positivas. É isso. Bom, eu acho, no meu contexto, eu acho que eu não vou ser tão técnico, não, que eu pensei mais em umas questões muito do meu íntimo e da minha subjetividade. E eu acho que quanto dois pontos, características que são positivas para o meu trabalho enquanto professor, que eu acho que eu sou bem comunicativo, os colegas aqui podem confirmar, bem prolixo, né, na verdade, falo demais. Os estudantes também, que já me viram em sala de aula, mas eu me comunico bastante e também vejo que eu sou uma pessoa amistosa, assim, de fácil relacionamento, me relaciono tranquilamente com pessoas, até mesmo com posições muito diferentes da minha. Assim, acho que é fácil de lidar comigo num sentido social, né? Não que eu não me posicione, mas acho que num contexto de harmonia eu consigo lidar bem com as diferenças. Eu também separei aqui duas características e numa pegada mais próxima aí da do Everton. Eu acho que eu sou uma pessoa que é bom no estabelecimento de conexões. Eu acho que eu faço bem a ligação entre pessoas, a ligação entre ideias, a ligação entre coisas, pessoas e ideias. Então, eu acho que isso, de alguma forma, está muito presente aí na minha atuação como pessoa, né? E, obviamente, como profissional. E aí, uma segunda coisa que eu percebo é que eu gosto muito de estudar, assim, eu tenho um apreço muito grande pela tarefa de estudar, e eu acho que eu estudo bem, eu acho que eu tenho bons resultados, assim, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e acho que eu faço bem, assim, de buscar informação e de, dentro de um contexto, a partir dessa informação, conseguir, né, construir uma atuação. Bom, eu ia falar o que o Everton já disse, se aplica muito para mim a questão da comunicação. Ao longo da minha formação, enquanto uma pessoa, né, que inserida no mercado de trabalho, eu aprimorei bastante a relação interpessoal. Eu considero que eu sei mediar situações de conflito, uma coisa que eu me interesso bastante em estudar é mediação de grupos, mediação de conflitos. Até comecei a fazer uma pós em psicodrama para trabalhar com grupos, então é uma coisa que me interessa, uma área que me interessa bastante. Eu considero que eu sou muito bom em trabalho e mediação de grupos. É, muito bom e planejo melhorar ainda mais. Também, outra coisa que eu avalio que é um talento ou uma habilidade minha é o interesse pelo conhecimento, né, de mundo, conhecimento sociocultural das pessoas que estão envolvidas comigo no grupo de trabalho. E isso facilita o meu trabalho, porque a gente pode trazer todos esses diversos mundos, né, diversos variações, interesses, para trabalhar juntas para um mesmo fim, para um mesmo objetivo, né? Dentro da sala de aula. Isso funciona bastante e é interessante porque todo mundo fica motivado a estudar ou trabalhar em grupo e etc. Nossa, que massa, pessoal. Gostei demais. E olha que bacana como a gente é diferente, né? A gente é diverso. Acho que essa riqueza é sensacional. Acho que trabalhar com um grupo diverso é algo maravilhoso. Bom, vamos então para a segunda pergunta, né? A gente falou um pouquinho de habilidades que a gente reconhece e que estão ligadas ao ambiente de trabalho, ao ambiente escolar. E agora a proposta é que a gente escreva, ou né, fale aqui nesse caso, pelo menos 2 talentos ou habilidades que você julga possuir, mas que não estão relacionados ao ambiente de trabalho ou ao ambiente escolar. Né? Então, a gente tentar pensar aí coisas que a gente curte ou que a gente sabe fazer bem, mas que estão fora desse espaço de trabalho. Bom, no meu caso, Everton, né, de sociologia,
Eu diria que essa é uma pergunta difícil, né? Porque acho que a gente primeiro tem que pensar que a escola ela segue um padrão muito tradicional e que não dá vazão a uma série de habilidades que normalmente, na minha concepção, deveria ser, né? Mas como a gente pensa nesse entorno já consolidado, como é, eu imagino que um talento que eu tenho que não é bem valorizado, ou às vezes não tem muita vazão na escola, é a consciência corporal. Como eu trabalhei, já lidei muito com dança e tal, e aí o fato de eu estar numa ciência mais dura, né, que é uma ciência já formatada com seus próprios preceitos, como a sociologia, às vezes as questões corpóreas não estão, assim, não se encaixam muito dentro desse formato tradicional. Então, o meu talento com a dança, eu acho que não é uma coisa muito valorizada para o espaço escolar. E a outra, que aí pode ter alguns entendimentos que sim, que não, mas eu acho que ainda dentro dessa estrutura que a gente não tem acompanhamento psicopedagógico, psicossocial e por aí vai, eu sou um cara muito sensível, então eu sinto muito pelo meu entorno, sinto muito pelas pessoas à minha volta, né? E aí sempre tem que tentar um equilíbrio nisso, mas eu acho que eu tenho um grau de, talvez, empatia considerável para situações adversas. E eu acho que isso não é muito valorizado na escola, embora a gente possa falar numa leitura romântica que deveria ser, mas eu não vejo isso como um espaço muito propenso ainda. Verdade. Deixa eu só aproveitar o gancho aí do Everton, porque tem um aspecto que ele toca que eu concordo muito, assim. Como é que a gente define, né, gente, o limite entre o que é a atividade profissional, a atividade escolar e o que não é? Não sei, né? A gente tem trabalhado, especialmente nesse grupo aqui, com a valorização dos sujeitos, né? Dos estudantes, dos professores. E sujeito é sujeito, integral. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, que eu adoro cozinhar e acho que faço isso bem. Vou colocar isso como se estivesse fora da escola, mas, né, eu tenho tentado, na medida do possível, trazer isso para o espaço escolar, trazer essa vivência e tal, então não sei se está tão fora assim. E outra coisa que eu gosto muito, que acho que é um talento que eu faço bem também, são trabalhos manuais. Então, eu agora, na pandemia, com a minha filha, ela gosta muito de trabalhar com confecção de coisas, artesanato, então a gente mexe muito com papelão, então, cola, papel, tinta, são coisas que eu gosto muito, assim, de trabalhar. Fiz durante boa parte da minha vida tricô, a minha mãe, né, fazia para vender, então fez parte da minha rotina, né, tricô, e trabalhos manuais, de maneira geral. Então, são coisas que eu faço bem e que eu acho que estão, né, mais afastados do espaço da escola. Nossa, assim, fora da escola, dos ambientes escolares, eu gosto de participar, não tenho feito isso ultimamente, mas era uma prática minha, assim, participar de grupos como coletivos, grupos que se organizam socialmente para discutir temas sociais, e aí os grupos que eu me envolviam eram grupos que debatiam sobre racismo, né, questões raciais e questões de gênero. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar, né, presente nesses grupos de discussão, ouvir, né, outras pessoas, poder me posicionar também, trocar, então é um espaço, é uma busca, né, por um espaço também de acolhimento, e música, eu gosto de música, assim, não, eu faço como hobby, também não tenho feito ultimamente, mas eu amo tocar, e eu tocava instrumentos de sopro, de metal, tocava bombardino, a maioria das pessoas não conhecem, em bandas, porque ao longo da minha existência, quando eu era adolescente, até em alguma parte da minha vida adulta, eu toquei em bandas de interior, bandas de cidades pequenas, que é bem comum. E lá o instrumento que eu mais toquei foi um bombardino, mas também já toquei trombone. Então, eu gosto de música. É uma habilidade aí em construção, em desenvolvimento. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer por hobby. Bom, eu acho sempre
difícil pensar sobre habilidades e talentos numa questão mais geral, né? Numa abordagem sem estar especificado, um foco, porque é sempre difícil elencar algo que a gente acha que a gente faz bem, né? Parece até um pouco de, sei lá, falsa modéstia, algo nesse sentido, mas eu acho que uma das coisas que eu avalio como relevante e que eu acho que vai para além do espaço escolar, que eu sempre fiz muito, é gostar de conhecer pessoas novas. Assim. Isso ao longo da vida toda, né? Eu diria, porque eu fui novato em várias escolas, então eu sempre, mesmo desde jovem, gostava de conhecer meus coleguinhas novos, né, ali e saber das diferenças, né, das diversidades de vida que cada um deles tem para apresentar, né, cada indivíduo tem para apresentar. E na graduação também, eu gostava de visitar todos os prédios da FMG, colar nos DAs, né, colar nos CAs, conhecer as pessoas, conversar sobre o curso. Então, é uma coisa que eu acho muito relevante para lidar com a vida social mesmo. E, em segundo lugar, aí eu não diria que é uma habilidade, eu diria que é um interesse, é uma dedicação de tempo muito relevante. Eu jogo joguinhos de computador bastante, assim. Né? Eu tenho interesse por FIFA, eu tenho interesse por CS, eu gosto dos MOBAs todos, né? Dota, LoL, eu já joguei esses joguinhos durante um bom tempo. Eu jogo joguinhos single player, Skyrim, FM, que mais? Bom, enfim, tem toda uma infinidade dessas coisas. E eu não acho que eu sou muito habilidoso nelas, mas eu dedico bastante tempo a elas. Então, eu acho que é um interesse muito intenso. Então, eu acho que vale a pena dizer ele aqui, nesse quadro. Nossa, muito massa, Lucas. Você também toca numa questão que eu acho muito interessante, né? Que é pensar. A gente fala em habilidade, a gente fala em talento, e às vezes talento está muito associado na cabeça das pessoas, algo que nasce com a gente, né, iluminado, mas na verdade a gente desenvolve muito ao longo da vida aquilo que a gente se interessa. Então, não estou negando aqui a existência de uma predisposição de algumas pessoas a algumas práticas, claro, tem gente que, né, vai mais para lá, mais para cá, mas é importante dizer que a dedicação de tempo e a construção intencional pode gerar resultados interessantes. Então, se eu quero começar, sei lá, a tocar um instrumento e eu começo hoje com dedicação, é possível que com o tempo eu consiga ali um desenvolvimento interessante. Assim, acho que é uma ideia bacana assim, a gente pensar. Então, depois dessa segunda pergunta, a terceira pergunta vai falar de parceria. Eu adoro. A gente tem aqui, né, esse grupo, é um grupo muito parceiro, a gente se tornou muito amigo, muito próximo, se apoia demais, mas essas parcerias que a gente vai construindo ao longo da vida podem não ser só no ambiente profissional, a gente às vezes tem um irmão, às vezes tem, né, um familiar, às vezes a gente tem pessoas que estão ali ao lado da gente e que, de alguma forma, contribuem muito para o nosso caminhar e a gente reconhece como uma parceria. E é sobre essas parcerias que a gente quer que vocês reflitam, assim, a gente quer entender se vocês dão conta e como dão conta de olhar para o outro e reconhecer características do outro que te parecem relevantes. Então, essa terceira pergunta vai falar disso, né? E o que a gente vai pedir, então, para vocês é o seguinte: escolha uma pessoa que você julga ter estabelecido com você uma relação de parceria e fale, no nosso caso aqui, no caso de vocês, escrevam pelo menos 2 talentos ou competências que você vê nesse parceiro que você escolheu. E aí, pessoal? Já vou falar aqui de primeira. Peguei você... Ô, Lucas, fica para depois aí, irmão. É porque eu já pensei num brotherzaço, meu melhor amigo, igual a gente fica brincando um com o outro. O Diego Fagundes, meu grande companheiro da época do ensino médio, estudamos juntos no Cefet, e depois tomamos caminhos muito diferentes, né? Eu fiz Ciências Sociais, ele fez Engenharia Química, hoje sou professor de Estado e ele é oficial do Exército. Que universo de diferença, né? Mas esse cara é irmão, pau para toda a obra, igual a gente fala, né? E a gente estabeleceu uma parceria, uma conexão muito forte. Eu diria que as 2 habilidades dele que mais me ajudam, assim, quando eu penso na sequência da vida e que me transmitem muita questão, né, de reflexão sobre como melhorar, diria que o Diego é um cara muito, por incrível que pareça, né, mas ele é muito aberto, assim, ele escuta muito bem as pessoas, né, quando eu falo aberto, que ele tem uma escuta muito positiva, assim, ele consegue, de fato, receber
a mensagem que as pessoas transmitem para ele. Eu acho que isso parece que é meio batido, mas é um ponto muito, acho que ainda muito difícil de todos nós estabelecermos uma comunicação em igualdade, nesse sentido de saber escutar, receber. Então, ele é uma pessoa que é aberta, escuta muito, isso ele internaliza muito sobre o que qualquer pessoa fala. E a outra coisa que eu acho muito legal dele, que ele é um cara muito positivo, assim, extrovertido. Então, a positividade dele, muitas vezes, rompe o meu negativismo, assim. Ele tem uma forma de enxergar a vida de uma maneira, às vezes até muito romântica, né, que eu brinco com ele, mas que ajuda muito a aliviar esses pesos todos que a gente carrega diariamente. E ele é um cara muito alto astral. Eu gosto muito disso dele. Bom, coisa boa, né? Eu ouvi falar do Diego e deu até vontade de conhecer ele. Mas eu vou ser meio clichê, não deveria, né? Bom, eu acho difícil fugir dessa situação, já que a gente está nesse grupo. Então, eu acho que o parceiro que eu posso apresentar como alguém que eu estabeleci uma relação muito boa é o Fabrício. Porque, bom, né, começando agora lá, eu sabia que o Everton ia zoar, mas enfim, vamos justificar então os motivos. Bom, eu entrei no Isabel no final de 2019, né? Então, assim, é tudo ainda muito recente, considerando, né, o período de pandemia que ainda não acabou, mas que aos poucos está sendo superado, né? Então, foi muito pouco tempo presencial e nesse pouco tempo eu já identifiquei valores muito bons em relação a um alinhamento sobre como a gente acredita que tem que construir o processo pedagógico e aí, claro, voltado para o ensino de física, né? A gente tem um alinhamento muito interessante e a gente pensa relativamente parecido esse caminho pedagógico. E então vou dizer quais são as competências, né, os dois talentos que eu acho que o Fabrício tem, especialmente voltados para, né, para esse contato profundo que a gente tem e essa intenção que a gente tem de produzir um ensino de física referência. Eu acho o Fabrício muito disposição, ele anima a fazer tudo. Olha, eu sumindo da câmera, voltei. Ele anima a fazer tudo, ele tem disposição para falar da Olimpíada, tem disposição para mexer com a robótica, para programar algumas coisas, para aceitar diversos desafios, para propor coisas que vão além do próprio ensino de física, para participar de eventos, para participar, enfim. Eu poderia enumerar aqui todas as grandes ações que o Fabrício aceita, e às vezes eu suspeito até que ele é duas pessoas, ele, né, se compõe de dois indivíduos ao invés de um só, para arrumar tanto tempo assim. E a segunda competência, aí está mais relacionada à questão, eu diria, mais, não de prática, né, não de habilidades práticas para lidar com os desafios, mas de inteligência, né, de saber olhar para as situações e avaliar como participar de cada uma delas de maneira mais coerente, né, de maneira mais alinhada com aquilo que ele deseja no final, né, como objetivo. Então, é um cara que sabe coordenar o número de práticas que faz com aquilo que deseja alcançar. E eu acho que isso tem um valor absurdo, e é por isso que eu acho que é um parceiro enorme, e eu espero construir um processo pedagógico muito relevante. Claro que o grupo interdisciplinar é todo relevante, né, gente? Mas o Fabrício, porque a gente trabalha junto no departamento de física também, é realmente uma alegria enorme estar nesse processo. Amê, eu vou tomar a palavra aqui, porque eu preciso agradecer, né, me senti muito feliz aqui, Lucas, porque você sabe, a gente já conversou, é recíproco, assim, a gente tem uma admiração mútua e consegue desenvolver um trabalho que eu acho que é sensacional, assim, sem nenhuma modéstia, assim, nós fazemos um trabalho que eu me sinto muito feliz, né, com o resultado e com o processo. Então, eu fico muito, né, lisonjeado, mas também retribuo, né, essa admiração. E aí eu tinha também feito uma escolha aqui, né, anteriormente, e que a sua fala meio que mexeu um pouquinho com ela, assim. Eu tinha, na verdade, pensado em falar não de uma pessoa, mas desse grupo, assim. Eu acho que tem algumas características desse grupo que mexeram muito com a forma como eu vejo a escola, como eu vejo a educação. Eu já disse isso no grupo, mas acho que é importante falar aqui, poucas vezes na minha trajetória, né, como professor, eu até posso dizer que poucas não, nenhuma vez eu tive uma conexão tão intensa e tão forte quanto a conexão que se estabeleceu aqui entre nós. Então, assim, a gente tem ali uma situação de parceria que eu acho que é sensacional.
E aí, dentro desse grupo, eu queria trabalhar, né, falar de duas características que eu acho que são sensacionais, assim. Eu acho que são características das pessoas que estão aqui, né, e que, de alguma forma, me fazem sentir muito bem, assim. Uma delas é o respeito com o outro, inclusive considerando a possibilidade do outro errar. Aqui é um lugar que eu me sinto muito bem para errar. É um lugar que eu me sinto muito bem, né, para fazer as coisas de um modo arriscado e não ser julgado. E saber que, pô, se eu der mole aqui, vão me chamar num canto, vão me falar, mas, né, não vai ser uma coisa que me ofenda. Assim. Então, isso é uma segurança, um conforto que eu acho, né, uma característica das pessoas que estão aqui que eu acho sensacionais. Né? E aí, outra característica que eu também acho que é muito relevante é a habilidade em acolher. Eu me sinto muito acolhido aqui nesse grupo e acho que as pessoas que estão aqui estão predispostas a esse acolhimento e intencionalmente se colocam como sujeitos de acolhida. E isso é, para mim, uma característica, né, uma coisa bastante significativa. Assim. Eu acho que são essas duas que eu queria mencionar. Nossa, que emoção, vocês são muito fofos. Então, eu não consigo pensar também em uma parceria, assim. Eu tenho várias, todas as pessoas, eu me relaciono com as pessoas com esse objetivo, né, de construir uma parceria. E eu admiro todas as pessoas, assim, com as quais eu me relaciono. Gosto muito desse grupo também. É uma felicidade ter encontrado esse grupo, me motiva e eu aprendo muito todos os dias. Eu pensei, assim, quando veio essa pergunta, se fosse para escolher uma pessoa, na verdade eu pensei em várias, mas assim ficou muito presente umas três, assim, pelo menos. Não vou falar o nome, mas aí eu vou falar só as habilidades dessas pessoas. Tem duas pessoas que são muito importantes para mim, porque são pessoas que me questionam bastante, assim, que fazem perguntas que eu tenho que parar e ficar assim, dias pensando sobre isso. Assim. Então, são pessoas que me questionam e trazem questões muito relevantes para mim, muito no campo também psicoemocional, a gente pensa muito sobre relacionamento e pensa muito sobre a vida, fica filosofando, falando, são pessoas que gostam de falar bastante e ficar filosofando sobre a vida. E tem uma outra pessoa que assim, é uma artista incrível, incrível, uma pessoa que faz tudo, a pessoa que faz o próprio tijolo da casa, a pessoa constrói tijolo, a pessoa constrói placa de gesso, a pessoa constrói móvel e assim faz peças incríveis e é uma pessoa que eu fico emocionado só de ver as coisas que essa pessoa faz. É uma pessoa muito divertida também, muito otimista, então eu gosto de estar perto de pessoas que têm assim características parecidas, né? São pessoas que me ensinam bastante. E é isso. Bacana demais, bacana demais. Então, nós falamos dessas três primeiras perguntas e elas ajudam a gente a olhar um pouquinho para nós, um pouquinho para o outro, porque essa construção, né, de quem eu sou passa muito por como eu vejo o outro, como eu me relaciono com o outro. A gente não está sozinho no mundo, né? Mas tudo isso, diante do mundo que a gente está inserido, coloca para a gente alguns desafios, né? Assim, a gente tem, ao longo da vida, passa, enfrenta vários desafios. E aí a ideia agora é que a gente fale um pouquinho sobre quais são os desafios do hoje, né? Que momentos, o que a gente está né, projetando e o que a gente tem de desafio para hoje. Eu ia falar aqui a palavra dificuldade, mas pensei um pouco melhor, não é dificuldade, é desafio. Né, algo que eu quero desenvolver ou que eu projeto para um futuro. Tem mais a ver com um olhar para frente do que com a palavra dificuldade. Então, quais são os desafios que vocês estão enfrentando, pessoal? Bom,
Pode falar, Mi. Não. Bom, vai lá. Não, deixa eu falar aqui, porque tem uma coisa que eu acho que vai perpassar por nós todos, né? Então, eu vou falar desse desafio de uma vez. Que é exatamente como lidar com a assimetria que há entre aquilo que a gente deseja desenvolver como processo pedagógico, né? Como, né, currículo, atividades, sequências didáticas, e aquilo que, de fato, a gente tem a oportunidade e nos é fornecido para realizar, né? Que é, com certeza, a grande prática da escola que a gente participa é de práticas tradicionais de ensino. E isso eu enxergo como um desafio muito grande, uma barreira muito relevante a ser superada para alcançar aquilo que, né, faz parte de um desejo individual. Mas eu percebo que, do grupo todo, de tentar fazer um ensino mais significativo, né, para os estudantes. Algo que seja mais presente na vida deles, algo que seja melhor e que eles possam utilizar de fato como conhecimento aplicado, né? Então, eu vejo que um desafio enorme é saber lidar com as dificuldades impostas pelo contexto da educação pública de Minas Gerais, né? Eu acho que esse desafio é, de fato, individualmente falando, ele é muito grande, eu quero muito superar, o desejo de superar ele é muito grande, mas, além disso, eu percebo que é uma coisa comum do grupo também. E um segundo desafio, né, aí mais particular, é saber como ser adulto. Eu tenho alguma, algum, algum pé atrás ainda com essa dificuldade em relação à disciplina, né? Eu, por exemplo, às vezes tenho vontade de sair quinta e saio, e não é só essas coisas de sair, né? Adultos saem também, mas é saber lidar com a disciplina de estar num cargo profissional e não confundir isso com outras atividades da vida, como, sei lá, o FMG, continuar estudando. Então, é de fato saber ser adulto. Acho que é isso. Melhor jeito que eu posso definir. Mas, assim, estamos aí no caminho, né? A vida cobra, então eu acho que isso acaba que é aprendido em algum momento ou em outro. Então, é isso. Eu ia falar que meu maior desafio é lidar com a ansiedade. Lidar com a ansiedade e também com a minha imagem, minha imagem interna, né? A imagem que eu tenho de mim mesmo, assim. Isso é muito difícil, porque isso me impede de fazer muitas coisas e de continuar. A gente está falando de projeto de vida, eu tenho muitos projetos ainda para realizar, e aí a ansiedade e o medo e essa imagem interna, as armadilhas, né, da minha mente, me impedem muito de começar a concretizar, a me movimentar em torno dos meus projetos. Então, eu diria que a ansiedade tem sido o meu maior desafio, ainda mais nesses tempos de pandemia, isolamento social, que aumenta muito a ansiedade, né? E o medo e outros sentimentos atrelados. Então, pessoal, o Lucas chegou a tocar num dos meus maiores desafios hoje, que é lidar com uma educação num contexto de pandemia, com todas as limitações que ela impõe, especialmente estando na rede estadual de educação. Acho que na rede estadual de educação o desafio é ainda maior, não que não existem outros espaços, então eu não vou também me alongar muito nisso, esse é, para mim, um grande desafio. E o outro desafio que eu quero trazer aqui, que hoje para mim está muito claro, é como estabelecer dentro da minha casa, com a minha família, uma relação que seja adequada, que seja, né, interessante. Eu tenho uma filha de 8 anos, uma esposa, então conseguir gerenciar e conseguir atuar nesse contexto de forma adequada tem sido, né, um desafio que eu tenho tentado enfrentar aí ao longo desse tempo, né? Então, acho que já eu percebo grandes avanços, assim, grandes conquistas nessa construção familiar, que respeita o outro, que entende o outro como um sujeito, mas que está ali para dar suporte quando é necessário. Então, esse para mim é um grande desafio, a construção de um ambiente familiar que seja saudável, agradável para todos que estão aí nesse processo.
Everton, você está mutado. Isso. Desculpa, é porque eu tinha mudado a tela aqui. Eu acho que eu tenho dois desafios. Vocês percebam que eu tenho falado muito de questões até muito íntimas, né? Eu acho que eu não fujo muito disso, do que é meu, assim, propriamente. Dois desafios muito intensos para mim que têm se materializado muito forte agora. O primeiro seria achar sentido nesse enorme mar de não sentido que é a vida, né? A vida ela é composta de 99% de momentos ordinários, que são coisas que não fazem sentido, e eu acho que isso ainda fica mais forte agora com toda essa conjuntura política e social que a gente tem, assim, né? Achar sentido em tanto sofrimento, né? É uma coisa até muito filosófica, mas isso para mim é um desafio constante, assim, né? Entender, será que vale a pena? Não estou falando de sentido que às vezes parece que é muito dramático, né? De, sei lá, tirar a própria vida. Eu não tenho esse contexto próprio para mim, não, mas para a gente não cair numa lógica de paralisia, né? Eu acho que, então, achar sentido, né? Será que eu vou trabalhar? Isso vai dar sentido? Que aí eu acho que isso é atravessado muito pelas questões que Lucas e Fabrício colocaram, assim, sobre o quanto que o nosso trabalho, por exemplo, é um enorme não sentido dentro dessa estrutura tal qual é dada para a gente. Então, achar sentido nas coisas é muito difícil. E aí, o segundo desafio que tem a ver com isso é como não, que isso eu estou falando primeiro para mim, né? E o segundo é como fazer isso, canalizar isso para não atingir, não interferir de maneira negativa na vida da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, então o grande desafio para mim é que todo o meu pessimismo, negativismo, minha racionalidade no sentido ruim, não interfira na dinâmica dela se posicionar no mundo, dela estar no mundo, dela se enxergar enquanto um indivíduo, uma forma atuante própria, né? Então isso é muito desafiante para mim. Aí só para pegar o gancho, que parece que também na última, né, que da pergunta lá das referências, esse grupo é maravilhoso, né? E eu poderia também ser bem clichê nessas coisas. E eu acho que eu vou ajudar o que o Lucas falou. Eu tenho quase certeza que o Fabrício deve ser 3 pessoas, assim. Eu nunca vi alguém tão dedicado na minha vida, sério mesmo. Me dá preguiça só de pensar no tanto de coisa que ele pensa e quer fazer. Então, com certeza, o Fabrício é uma super referência para todos nós nesse sentido de dedicação, assim mesmo, porque não tem condição. Eu já tinha parado em 1/1000 das coisas que ele pensa e quer fazer. Nossa, agradeço. Quer falar, Mê? Não, eu ia falar que é verdade. Eu também tenho essa impressão. Eu fico pensando, gente, ele podia dar curso, porque eu faria esse curso, preciso. Organização do tempo. Na verdade, essa é uma característica pessoal. Assim, minha cabeça não para de funcionar. A Thaís, minha esposa, fala isso muito. Da onde? Você não dorme, você não descansa, cada hora você está com uma ideia nova. Mas é porque é uma maneira mesmo de lidar com o mundo, que é isso, assim, eu preciso estar em movimento. Então, tem muitas ideias que não saem do papel, tem coisa louca que não vai para lugar nenhum, e 10 anos depois eu vou lá e retomo. Essa ideia do podcast, por exemplo, que a gente está produzindo, é uma delas. Era um desejo muito antigo e que depois encontrei nesse grupo, né, condição de colocar isso, né, na potência que poderia. E acho que eu vou aproveitar essa fala exatamente para colocar para os estudantes, né, e finalizar aqui esse momento, né, para colocar o sentido que para nós tem essa reflexão sobre quem somos nós. Né? Para a gente é super importante que vocês consigam se conhecer, que vocês consigam se perceber, porque projetar-se no mundo sem reconhecer quais são seus limites, suas dificuldades, suas potencialidades, pode fazer com que esse estar no mundo seja um pouco mais dolorido, um pouco mais difícil do que poderia. Então, esse momento de pensar e de também reconhecer nos outros, a gente espera que, ao fazer essa atividade, vocês, em alguma medida, possam conversar sobre as características de cada um, reconhecer nos seus amigos aquilo, né, que te chama atenção. Então, que essa atividade possa proporcionar uma troca e que essa troca permita a gente construir uma comunidade que seja mais... entenda que é uma comunidade mais diversa, que respeite essas pessoas na sua diversidade, na sua plenitude, naquilo que elas são, e que, quiçá, né, se a gente consegue avançar com isso, que a gente consiga estabelecer mais parcerias, né? Então, quando eu conheço melhor o outro,
eu consigo me aproximar mais, eu consigo me entender melhor. Então, esse é um objetivo que a gente tem dentro do espaço escolar, né? Somos professores da escola e a gente gostaria muito que lá a gente, né, pudesse criar uma comunidade de aprendizagem e que fosse significativa e respeitosa com os sujeitos que estão envolvidos. Não é isso, pessoal? Isso mesmo. Com certeza é isso. Eu e você, a gente, né, na disputa aí da fala. Quer falar? Dessa vez você pode falar que na última você me deu espaço? Então vai lá. Não, eu só queria concordar com o Fabrício. Pode continuar. Não, eu também queria concordar com o Fabrício, né, e dizer, né, que essa perspectiva desse trabalho, de analisar o que você, indivíduo, acha que você, né, olhar para si mesmo, como que isso é importante para o processo reflexivo, né? A reflexão é exatamente isso. Você cria dois de você e você desafia a si mesmo entender e explicar aquilo que você mesmo está propondo, seja uma hipótese, ou seja uma análise, enfim. Mas o próprio processo de reflexão consiste nessa transformação em dois do próprio indivíduo para poder refletir sobre aquele assunto. Um diálogo consigo mesmo. Então, nesse sentido, essa atividade ganha uma relevância indescritível, porque é o que a gente pretende num espaço escolar que os estudantes, como protagonismo do próprio processo de aprendizagem, reflita sobre aquilo que ele tem desejo, sobre aquilo que não tem desejo nenhum, né, sobre aquilo que faz parte da vida, aquilo que não pode fazer. Então, assim, eu espero que vocês se envolvam de fato com essa produção para que isso possa ser cada vez mais significativo. Beleza? É isso. Galera, então é isso. Acho que nós ficamos por aqui. Tchau, tchau para vocês. Foi um prazer essa conversa. Adorei conversar com a Mê, Everton, Lucas e com todos aí que estão acompanhando. Muito obrigado. Beijos. Abraço, galera. Axé. Tchau, gente. Tamo junto. Tchau. Até a próxima.